Gravando. Olá, pessoal, boa noite a mais um encontro síncrono da disciplina de sustentabilidade, responsabilidade social e direitos humanos. Eu sou a professora Aline, estou aqui com a professora Rebeca, que já vai falar com vocês, e hoje preparamos um encontro especial, né, que vai abordar mais um campo, mais uma sub-área da disciplina, né, que nós estamos explorando ao longo de todo o mês. Então, a gente já falou de ética, de responsabilidade social, a gente já aprofundou o tema, né? Na aula passada, a gente conheceu os tipos de responsabilidade social, e mais do que isso, a gente já abordou o tema também, além da parte conceitual, a gente trouxe para uma contextualização bem prática, que tem sido muito divertido. E agora nós vamos introduzir o tema de sustentabilidade, e a professora Rebeca vai ministrar para a gente. Olá, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Para quem já está chegando hoje, né, ou para quem já vai acompanhando, meu nome é Rebeca, estou acompanhando aí junto com a professora Aline as aulas, né? E hoje eu vou estar conduzindo aí com vocês à frente. Então, em respeito a todos que chegaram, né, já está no horário, a gente já vai começar. A professora Aline também vai estar por aqui, então, qualquer dúvida, né, vocês podem me chamar, nos interromper, e a gente vai conversando. Então, eu vou olhando aqui para baixo, porque eu estou acompanhando aqui o chat também, e hoje a gente vai conversar sobre um tema aí cada vez mais presente, né, nas organizações, nas empresas, nas notícias e principalmente nas decisões aí que vão impactar o nosso futuro. Então, hoje a gente vai falar sobre a sustentabilidade e as siglas ESG ou ESG. Mas aqui, né, a gente vai padronizar o ESG em português mesmo, e a gente vai falando aí sobre essas siglas até o final da nossa aula. E para essa aula de hoje, a gente tem alguns compromissos, né? Então, primeiro, nós vamos aí entender o que é a sustentabilidade, o que significa, né, essas siglas que eu acabei de falar com vocês agora. A gente vai aí englobar tantos aspectos, né, ambientais, sociais e também os de governança. A gente vai conhecer aí quais são essas principais normas, as diretrizes, os indicadores que vão avaliar aí essas práticas dentro dessas organizações. Depois a gente vai refletir também sobre a importância, né, pessoal, de integrar esses critérios dentro das estratégias das empresas, ou seja, como que isso impacta tanto a sociedade e a gente como consumidor também. E, além disso, a gente vai analisar aí como que a sustentabilidade ela está relacionada com a responsabilidade social que a gente já vem vendo aí ao longo das aulas junto com a professora Aline. E, por fim, a ideia é que vocês saiam aí da aula preparados para identificar essas práticas sustentáveis e essas ações aí que promovam a sustentabilidade, né? Tanto vocês aí como gestores, organizadores, consumidores, para que vocês possam aí promover, né, essa sustentabilidade nos ambientes de vocês de trabalho ou também na comunidade. Então, antes, né, da gente entrar aí na teoria, nas definições, né, eu trouxe aqui uma reflexão bem rápida para vocês, né, para a gente pensar junto. Quando a gente fala... Professora Rebeca, posso só trazer Pode, claro. uma consideração? Pessoal, quem conseguiu acessar o artigo que nós deixamos como sugestão de leitura na semana passada? Alguém teve tempo de folhear o artigo, de fazer a leitura, ainda que fosse uma leitura dinâmica? Professora? Pode Oi. falar. Boa noite. Eu não tive presente na aula passada, mas no portal, não sei se está acontecendo com os demais colegas, mas o meu portal só está o link da aula da semana passada. Eu não recebi nenhum material e nem o link da aula gravada. Então, eu não estou com esse material para estudar depois. Perfeito, Érica. Primeiro, pode ser que tenha acontecido algum erro no sistema, né, que você não tenha recebido por e-mail. E aí eu vou estar anotando aqui para levar para o setor competente para averiguar. Mas, nesses casos, todas as aulas gravadas, elas estarão no YouTube. E a gente disponibiliza o material aqui também para vocês, inclusive. Você tem o link fácil aí, professora Rebeca? Acho que eu tenho. Tá. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link da nossa aula, que eu já compartilho para você.
mas eu já anotei aqui o seu nome para a gente poder averiguar essa questão do e-mail. Mas para facilitar, pessoal, e evitar esses errinhos que às vezes acontecem, né? Por mais que a tecnologia esteja ao nosso favor, às vezes acontece algum deslize. Para evitar, todas as aulas gravadas, elas ficam disponibilizadas no YouTube, tá? Em breve elas estarão no próximo sistema, no próprio sistema, mas por enquanto vocês conseguem acessar no YouTube da faculdade. E todas as aulas gravadas de todas as semanas. E o material a gente costuma deixar lá no link também. E a gente manda sempre o link aqui do material, eu vou até fixar ele aqui na aula, porque a gente prepara para vocês, é com muito carinho, então a gente espera realmente que vocês tenham acesso a esses materiais. E o artigo, né, que eu queria indicar para vocês, ele se chama O Metaverso do ESG. Eu vou deixar aqui no link também. A Bruna quer falar? Mais alguém, pessoal? Bruna, você está com a mão levantada? Não? Bom, mas tragam aqui as considerações, porque daí a gente sabe o que está acontecendo e a gente consegue ajudar. Então, eu já enviei o link do material e eu já enviei também. Ah, imagina, Bruna, fica tranquila. E já enviei também o link do artigo, tá? Que é uma leitura complementar, é uma leitura leve, super gostosa e que tem a ver com o tema da aula de hoje. Então, quem teve tempo de folhear o artigo já vai ter uma visão um pouco mais geral sobre o tema que a gente vai explorar aqui, tá? Então, eu já deixei aqui para quem não conseguiu acessar. Pode continuar, professora. Então, voltando aqui, né, que a gente estava comentando, quando a gente fala em práticas sustentáveis, né, por exemplo, economizar água, consumir de forma consciente, a gente está falando algo que depende de um esforço individual ou coletivo. Então, antes que vocês me respondem, eu vou colocar aqui no chat para vocês uma perguntinha que é sobre a sustentabilidade. Ela é mais sobre uma ação individual ou coletiva, e eu vou pedir para que vocês respondam. É só vocês entrarem no link, vocês vão ter a pergunta com a resposta, e eu vou compartilhar aqui com vocês as respostas que a gente estão tendo. Se caso vocês não conseguirem entrar, vocês podem deixar a resposta aqui no chat também. Na visão de vocês aí, né, individual, vocês acreditam que a sustentabilidade é algo sobre ações individuais ou coletivas? Se alguém também quiser especificar a resposta, fiquem à vontade. Estou compartilhando aí com vocês. A gente já teve aí 3 respostas coletivas, 2 pessoas responderam que depende dos 2. O que mais, pessoal? Tem alguém que não conseguiu acessar o link, pessoal? Só pode responder aqui diretamente no chat, tá, gente? Isso, a gente está acompanhando também. Isso, só para vocês poderem participarem. Funciona pelo celular ou pelo computador, tá? Esse site é levinho. O Vinícius disse que conseguiu acessar, legal. E a Andressa, a Bianca, a Francine, a Thaís também. Bacana. Então, a Raquel, a Francine. Então logo vai atualizar essas respostas aí. Vamos atualizar aqui. Agora sim, né? Já tivemos uma atualização. Pessoal, a gente viu aqui, né? Não tivemos nenhuma resposta de responsabilidade individual, tivemos aí uma alta de responsabilidade coletiva, respostas de depende dos 2. Ok. Esse debate, pessoal, ele é super importante porque ao longo da aula a gente vai ver que a sustentabilidade ela envolve escolhas pessoais, mas que ela só vai gerar impacto real quando elas estão inseridas em um contexto coletivo organizacional.
Então, a resposta para essa pergunta é que não tem uma resposta certa ou errada. Na verdade, ela vai revelar algo muito importante, né? A sustentabilidade, ela vai depender de uma rede de responsabilidade. Sim, pessoal, as nossas ações individuais, como simples, né? Como economizar água, evitar resíduos, a reciclagem, são fundamentais. Mas, ao mesmo tempo, essas ações, se elas não são reforçadas, né? Por políticas públicas, por iniciativas coletivas, como as dos empresas, né? Como de empresas e de governos, a gente fica, né? O impacto dela fica limitado. Mas então, pessoal, se a sustentabilidade, né, ela virou um tema aí tão importante, né, o que motivou a essa demanda, né, por que o mundo atualmente está tão preocupado, né, com essas ações? A gente pode pensar que é justamente pelo nosso modelo de vida, de produção e de consumo, principalmente. Então, todas essas nossas práticas, né, cotidianas começou a gerar aí problemas sérios, né, para o planeta. Então, algum dos motivos, né, que teve esse alerta, né, para a sociedade, a gente pode citar aí a superexploração, né, e esgotamento dos recursos naturais. Então, a gente usa mais do que o planeta consegue nos dar, né, a danificação do meio ambiente, como o desmatamento, a poluição, o uso excessivo da água e o agravamento também, né, do efeito estufa, a perda da biodiversidade, então os nossos animais, os planetas desaparecendo, e a gente nem precisa ir longe, a gente pode ver aqui no Brasil mesmo, né, a nossa exploração na Amazônia, a morte de animais, processos industriais, e principalmente as emergências climáticas aí que a gente já viu aí, que afetam a vida de milhões de pessoas, né? Então, a gente tem as enchentes, a seca, os eventos extremos. Então, isso fez com que líderes, né, pessoal, do mundo inteiro aí parou para discutir essa causa do meio ambiente e esse desenvolvimento sustentável. Então, a sustentabilidade, a gente consegue ver que ela começou a integrar práticas, né, e agendas políticas, empresariais e até nas nossas decisões cotidianas. Se a gente for entrar dentro da literatura, a gente consegue entender que a sustentabilidade, ela não é algo agora, atual, ela já é discutida desde a década de 70, né, sobre os impactos ambientais. Lá na década de 87, a gente teve as conferências mundiais, a gente tem um exemplo da Eco 92, né, que reuniu líderes mundiais também. A gente teve também, na aula passada, a discussão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os famosos ODS aí, que fazem o cumprimento da Agenda 2030, também citada aí em 2015. Então, se a gente for pegar uma linha, né, histórica de evolução, a gente tem muitos marcos fundamentais que a gente fala sobre a sustentabilidade. Ou seja, ela não é uma moda, né, não é que ela está em alta hoje em dia, é que ela nasceu como uma resposta dessas crises reais, tanto ambientais, sociais, e ela passou aí a exigir ações coletivas. E a gente pode relacionar, né, pessoal, essa nova era da sustentabilidade com a disciplina, né, com o conteúdo que a gente viu nas aulas passadas sobre o consumidor 5.0, né? Então, acredito que vocês se lembram, né, que o consumidor 5.0 é um consumidor que está preocupado com o que ele está consumindo e fazem também com que as grandes empresas, né, fazem grandes ações pensando em prol aí desse consumidor. Mas então, o que é a sustentabilidade, né? Por que ela é tão importante, então? Então, pessoal, a sustentabilidade nada mais é do que um conceito que vai se referir à capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as capacidades futuras, né? É aquela famosa frase onde que eu supro hoje, né? Eu faço hoje para que os meus filhos, meus netos, né, consigam aí desfrutar aí um futuro, um planeta melhor. Então, ela vai equilibrar aí alguns pilares muito fundamentais, né? Que eu vou proteger os meus recursos naturais, eu vou promover o bem social e a justiça, também a qualidade das pessoas, e eu vou garantir que o desenvolvimento ele seja viável e sem gerar danos. Mas então, por que a sustentabilidade ela é tão importante? É somente pelos recursos naturais? É somente por conta que o meu planeta ele tem recursos finitos e por isso a gente precisa que ele seja disponível no futuro? Não, pessoal, a gente tem que pensar também que ela é importante porque ela ajuda a reduzir esses impactos negativos. Então, entre a poluição, o desmatamento,
ela também busca garantir aí condições dignas, né, de vida para todas as pessoas, principalmente quando a gente fala sobre a desigualdade e promove a inclusão. A gente tem também, né, as práticas sustentáveis das organizações, para que elas sejam mais inovadoras, né, e preparadas para os desafios ao longo prazo, e também um compromisso moral com as futuras gerações. E à medida que eu vou falando da sustentabilidade, pessoal, vocês conseguem ver que a gente consegue relacionar ela em todos esses aspectos que a gente vai vindo, né? Sobre a responsabilidade social das empresas, sobre a ética, sobre os objetivos. Então, a sustentabilidade, ela vem para cobrir, né, todos esses aspectos que a gente já vem estudando dentro da organização, né? Então, eu tenho alguns pilares muito importantes quando eu falo, né, sobre a sustentabilidade, que ela vai envolver aí os pilares sobre o planeta, sobre as pessoas e, principalmente, pessoal, também sobre o lucro. Então, dentro da sustentabilidade, eu tenho a preservação e proteção do meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pilar que vai me relacionar aí com a qualidade da vida das pessoas e promover, né, a justiça social, a igualdade e a inclusão. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho um pilar que vai envolver aí inovações financeiras das ações dos negócios mais sustentáveis. Então, mas por que esses pilares, então, é tão importante? Por que a sustentabilidade, ela não foca apenas no planeta, ou ela não foca apenas nas pessoas, ou eu não tenho o foco apenas no lucro? Porque eu tenho que pensar que se eu focar apenas no meu lucro, eu posso levar uma gestão ambiental e uma desigualdade social. Se eu cuido apenas do meu planeta, né, sem considerar as pessoas, eu posso resultar numa exclusão, numa igualdade, numa injustiça social. Então, se eu também tenho uma preocupação apenas social, sem opções econômicas, eu dificulto a continuidade desses projetos que eu cito. Então, por isso que a sustentabilidade, ela busca esse equilíbrio, né, entre o planeta, entre as pessoas e o lucro, garantindo aí um futuro mais próspero também para as pessoas. Mas como que eu vou ver isso, pessoal, dentro das organizações? Então, eu estou falando da sustentabilidade, do cuidado do planeta, das desigualdades, do meu financeiro, mas como que isso é transferido para dentro das organizações? Pessoal, hoje, a sustentabilidade dentro das organizações, nas empresas, nada mais é do que adotar práticas que eu vou considerar o impacto ambiental, social e econômico nas minhas atividades ou nas minhas operações. Então, eu sempre tenho que buscar o equilíbrio entre os aspectos que eu já citei. Então, por exemplo, algumas empresas, né, elas não utilizam os copos descartáveis, outras empresas já fazem, né, a redução do uso do papel da impressora, já não tem mais aquele ciclo de papel de impressões. Algumas empresas, por exemplo, né, buscam investimentos em tecnologias mais limpas, ações de reciclagem. Tem empresas também que fazem a promoção desse bem-estar dos colaboradores, então é uma empresa também sustentável. Ações de inclusão, diversidade, o apoio também, por exemplo, a fornecedores locais, causas comunitárias, né, quando a empresa aí, ela está ligada, né, às ações, né, que vem acontecendo com a sociedade, também é uma forma das empresas usarem aí a sustentabilidade. E eu gostaria de saber de vocês aí, por exemplo, se nas organizações, né, para quem trabalha aí, se vocês conhecem algo, né, que a empresa de vocês fazem aí, alguma ação diferente ou que seja iguais a essa que eu falei. Se vocês puderem compartilhar, se as empresas de vocês fazem alguma dessas ações, se tem algo voltado para a sustentabilidade nesse quesito. Por exemplo, as organizações que vocês trabalham não usam mais os copos. Alguém consegue dar um exemplo? Olá, boa noite. Boa noite. Eu trabalho em escola, né? E lá a gente implantou o quê? As crianças e os adolescentes tá levando as garrafinhas deles para não estar usando copinhos descartáveis, enfim, o uso de papel também controlado, 2 folhinhas de papéis, assim, não é um trabalho fácil,
mas aos pouquinhos tá indo. É isso mesmo, né? Pequenas ações, né, que vão fazendo. Na empresa que eu trabalho também não tem mais copos, a gente não pode usar mais copo, cada um tem que levar a sua caneca. A gente também tem uma política lá de redução de impressoras, então a gente tem um controle quanto a isso por conta dos papéis. E tem algumas ações assim específicas voltadas, por exemplo, a descarte também a gente tem. A Ana Carolina, né, falando, né, que no escritório tem os descartes feitos nessas lixeiras recicláveis, né, mas que ao mesmo tempo utilizam os copos, né. A Carla, né, está dando o exemplo que ela tem uma loja online, ela está substituindo as sacolas plásticas. Ótimo, Carla. Aqui na cidade, a gente, em quase todos os supermercados, né, aqui em Minas, a gente não se tem mais o uso de sacolas. Ou você compra aquelas descartáveis, ou você leva as suas compras em papelões. Não tem mais nenhum tipo de sacola. Ó, a Bruna está falando que no escritório que ela trabalha, a gente também deve levar as garrafinhas de águas e lá também não utilizamos copos descartáveis. É isso mesmo, pessoal. Então, a gente já consegue ver, né, que pelo menos assim, por mais que seja pouco, às vezes a gente acha que não tem aí uma resolução tão grande, né, algo que já vai começando aí nesse aspecto da sustentabilidade. Gostei de ver, pessoal. Muito obrigada pela participação. Vamos dar continuidade aqui. Então, já que a gente está falando, né, sobre a sustentabilidade, como que eu ligo ela, então, aos aspectos do ESG, né? Como que a gente, então, qual que é o conceito, qual que é a diferença? Então, a gente viu aqui que o conceito da sustentabilidade, ele é um conceito mais amplo, que vai abranger o equilíbrio, né, entre os aspectos ambientais, do planeta, social e também a parte do lucro, e para garantir um futuro melhor para o planeta e para as pessoas. No entanto, dentro do mundo corporativo, e agora a gente adentra, né, nesse assunto das empresas, surgiu uma forma mais estruturada de avaliar esse compromisso. Então, é o nosso ESG, né? Mas o que é o ESG? Né? É uma sigla que, traduzindo para português, né, é o ambiental, social e a governança. Então, a gente vai ver aí que é bem relacionado à sustentabilidade, e são critérios aí usados para medir o desempenho das empresas nessas três áreas, né, como se fossem os três pilares da sustentabilidade, além dos relatórios financeiros tradicionais. Então, o conceito, né, ele surgiu ali em 2004, com o lançamento, né, traduzindo aí para o português, quem se importa ganha, ou quem ganha, né, quem se importa, pela ONU. Então, foi um relatório feito aí também lá no Pacto Global, né, que reuniu aí diversos investidores, empresas, especialistas, com o objetivo de mostrar que, para além do lucro financeiro, né, as decisões de investimento, elas deviam aí considerar também impactos ambientais, sociais e de governança. Então, foi uma provocação do secretário-geral, então, né, da ONU, para verificar como que essas instituições elas poderiam integrar esses critérios, sendo no início, né, específico, as instituições financeiras. Então, foi uma iniciativa voluntária que incentivou aí as empresas a adotar esses princípios relacionados aos direitos humanos, ao trabalho digno e ao meio ambiente. Então, o Pacto Global, ele foi feito em 2000, um pouquinho antes, e foi uma base bem, assim, interessante e importante para o desenvolvimento aí do ESG, que começou aí em 2004. Então, agora, pessoal, em síntese, né, é uma sigla, né, usada dentro do ambiental, do social, então, e da governança, e para a gente falar um pouquinho, né, sobre como que isso é atuante dentro da organização, o que elas significam e como que as empresas atualmente englobam essas ações, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, para a gente ir debatendo também o que é em específico, o que cada ciclo aí vai representar dentro das organizações. Então, a nossa cicla, né, que é a nossa letrinha E, ela vai representar o aspecto ambiental. Então, é justamente todas as práticas e ações, né, que as organizações fazem para proteger a organização, para proteger o meio ambiente. Então, essas práticas, elas têm como objetivo principal minimizar os impactos negativos que as atividades que elas fazem, né, a operação que ela faz,
causa no planeta. Então, todas, né, tudo que aquilo que a organização ela vai produzir ali dentro das suas operações, ela vai utilizar esse meio, né, essas ações, para que ela possa reduzir ou garantir a sustentabilidade, que é garantir, né, esses recursos naturais aí para gerações futuras, né? Se eu não me engano, a Carla, que deu exemplo, né, da produção dela, utilizar aí as sacolas sustentáveis, então aqui é um exemplo, né, dessa reprodução de uma ação prática, né? Então, alguns exemplos, né, que eu trouxe para vocês. Então, as organizações, elas estão preocupadas aí, né, com o efeito estufa, com o dióxido de carbono que é lançado na atmosfera pelas suas produções, né? O que elas estão fazendo aí para ajudar a combater as mudanças climáticas, a utilização de fontes de energias, né, limpas e renováveis, e também evitando, né, o desperdício. Então, as organizações, elas também implementam aí processos para reduzir, reutilizar, e também aspectos de reciclagem dentro das suas operações. Então, em resumo, a letrinha E, né, do ESG mostra para nós como que as empresas elas podem ser agentes ativos nessa proteção do nosso planeta, garantindo aí um futuro mais sustentável para todos. E quando a gente fala na nossa letrinha, né, a nossa letra E, ela vai dizer respeito às práticas e às ações relacionadas às pessoas. Então, eu tenho que pensar que aqui as organizações, como que elas se relacionam, tanto fora como dentro, com as pessoas. Ah, mas é só os colaboradores? Não, pessoal, aqui a gente tem que identificar como as organizações elas se reúnem, né, como que elas fazem com os seus fornecedores, com os seus clientes, com a comunidade, com a sociedade, como que ela faz essa entrega, como que é a relação dela com os colaboradores, ou seja, tudo que vai envolver ali, né, o bem-estar, o direito, e principalmente a segurança ali daqueles colaboradores e de toda a sociedade que vai impactar aí as atividades da organização. Então, as empresas, né, que atuam bem, né, dentro dessa ação, elas se preocupam em promover um ambiente de trabalho justo, exclusivo, seguro, principalmente além de desenvolver ações, né, para comunidades ao seu redor. Então, alguns exemplos práticos, né, que vão envolver aí. Então, a valorização, a diversidade, a inclusão, né, a promoção da igualdade de oportunidade para as pessoas de diferentes gêneros, de raças, de idades, né, quando as organizações elas dão ali a oportunidade para pessoas, né, com algum tipo de deficiência, para pessoas de 60 anos para mais, né, quando eu tenho ali, por exemplo, o combate a qualquer forma de discriminação dentro de alguma comunidade, quando eu tenho ali ações voltadas para a minha educação, para a minha saúde, para a melhora da minha qualidade de vida ali naquela região. Então, eu tenho que também, a organização, manter aí um diálogo transparente com os funcionários, com os fornecedores, com o cliente, né, ouvindo ali as demandas e promovendo aí relações mais sustentáveis. E aí tem algumas organizações também que vão além, criam, por exemplo, aí, políticas, né, de paternidades, de licenças, né, maternidades e parentais, mais do que a lei exige, né? Então, elas apoiam seus colaboradores no cuidado da família, né, mostrando aí o cuidado com o compromisso com o bem interno, né? Então, em resumo, essa ação, né, essas ações voltadas para o social, ela vai mostrar como que as empresas elas vão se relacionar com as pessoas e também com a sociedade, né, buscando gerar resultados positivos, mais humanos e mais justos, né, não somente aí ficando na propaganda, né, no marketing, como a gente viu nas aulas passadas, né, que por fora, né, a organização é uma organização que interage, que é ampla, que é equalitativa, e aí quando a gente verifica, né, a gente tem aí traços, né, de assédio, nós temos aí traços de escravidão. Então, esse social, ele vai cuidar aí desse aspecto, como que as empresas, elas vão se relacionar aí com toda a sua comunidade, né, seja dentro da organização ou fora também, como que ela vai transferir esses dados, né, para fora aí da sua sociedade.
Então, em resumo aí, né, o S social vai mostrar aí essa relação aí com as pessoas, né? E quando a gente fala, né, por fim, né, da nossa sigla do G, que é a nossa governança, nada mais é, pessoal, do que como que a empresa ela vai relacionar a forma como que a empresa ela é administrada, ou seja, como que ela é conduzida, se ela tem transparência, se ela tem ética, se ela tem responsabilidade no cumprimento das leis, é sobre garantir que a empresa ela consiga ter uma gestão de maneira correta, ela tem uma boa governança para evitar fraudes, corrupção, má administração, além de garantir, né, que as decisões da empresa sejam alinhadas aí, além dos interesses, né, dos acionistas, mas também com os funcionários, com os clientes, né, com a sociedade. Então, por exemplo, dentro, né, dessas ações, eu tenho aí a transparência, então eu tenho a divulgação clara e precisa das informações financeiras, né, sempre quando possível, e também não financeiras, para que todas as pessoas, né, possam aí acompanhar a atuação da empresa. Eu tenho ética nos negócios, né, então eu tenho adoção de políticas contra corrupções, contra fraudes, contra práticas ilegais, promovendo sempre uma cultura organizacional mais íntegra. Eu também tenho um conselho de administração independente, ou seja, eu tenho alguém ou algumas pessoas que vão aí supervisionar as decisões da empresa de forma imparcial, né, para garantir aí que todas as estratégias estejam alinhadas com essas práticas e objetivos também sustentáveis. E eu tenho também nada, né, mais importante aí talvez seja garantir aí que a empresa ela consiga seguir aí todos, né, os regulamentações vigentes, né? Então eu tenho a questão do compliance também, os riscos legais e reputacionais. Então, em resumo, né, essa ação, né, voltada para a governança, ela vai reforçar aí a importância de uma gestão responsável e ética. E isso vai ser demonstrado para os investidores, para os colaboradores, para nós consumidores, também, né, para a sociedade aí como um todo. E aí, pessoal, a gente falando, né, sobre essas ciclas, né, e agora a sustentabilidade, mas aí vocês podem pensar, né, mas qual que é, então, a diferença, né? Se eu falei sobre a sustentabilidade, eu falei sobre os aspectos ambientais, sociais, e agora eu venho mostrando para vocês os aspectos, né, as principais políticas aí do ESG. Então, qual que é a diferença, então, dentro desses conceitos? Então, eu posso conseguir identificar essas diferenças, né, dentro dos critérios ESG, para relacionar com algumas partes principais. Então, a gente pode pensar aqui, a sustentabilidade, pessoal, ela é entendida como o meu objetivo maior, ou seja, o propósito que todas as empresas e organizações devem buscar. Isso significa o quê? Que eu preciso cuidar do meio ambiente, que eu preciso cuidar da sociedade, eu preciso cuidar da minha economia e garantir um futuro melhor para todos. Ou seja, então a sustentabilidade é a meta final para que as empresas elas consigam aí alcançar essa famosa aí sustentável, né? Essas ações sustentáveis. E o ESG funciona como um caminho para tornar essa meta realidade. Então, o ESG ele vem como um sistema que vai ajudar as empresas a medir, a aplicar, a acompanhar essas ações que vão promover a sustentabilidade. Então, ela é uma ferramenta que ela é transferida mais do que uma ideia, né? Mais do que um conceito. Então, eu vou transformar, né, todas essas minhas ações que eu tenho para me tornar uma empresa sustentável, eu vou tornar em ações aí concretas, mensuráveis e contínuas dentro da organização. Então, a gente pode pensar que a sustentabilidade ela é o meu propósito, então é a grande missão de proteger o planeta e também a minha sociedade e também eu ter um lucro sustentável, e o ESG é um caminho de práticas e avaliações que vão transformar essa missão minha principal em resultados reais e práticos nas empresas. Então, dessa forma, entender a relação, né, entre a sustentabilidade e os princípios do ESG é fundamental para que a gente possa aí, contribuir para um futuro mais responsável,
né? Então, tanto as pessoas como a governança interna da organização. Então, ele vai funcionar como um guia prático, né? E um sistema de avaliação aí para garantir que a sustentabilidade dentro das empresas sejam levadas a sério e aplicadas aí de forma eficiente. Mas como que eu vejo isso traduzido dentro das organizações? Então, eu tenho, né, além, né, de diversos, né, relatórios aí que a gente vai ver mais para frente, vou mostrar para vocês como que isso é, né, fornecido dentro das organizações, a gente pode pensar, por exemplo, então, se a organização ela faz um relatório de transparência e ela tem, por exemplo, ela funciona com uma ética, eu posso relacionar que ela tem um aspecto de governança. Mas se a organização ela tem combate a um assédio, né, a uma discriminação, eu posso relacionar já uma ação social. Então, todo o ESG, ele funciona como um guia prático, né, um sistema aí de avaliação que eu vou avaliar que a sustentabilidade seja levada a sério dentro das organizações. Então, eu trouxe aqui outros exemplos, né? Então, se eu tenho uma redução de emissão de carbono, então a empresa está adotando aí ações políticas voltadas para o meio ambiental. Se eu tenho um programa de inclusão social, então já envolvo já com práticas dentro do meu ambiente, do meu aspecto social. Se eu tenho relatórios transparentes, se eu faço auditoria, se eu tenho um sistema de compliance anônimo que funciona com feedbacks, com respostas, né? E não somente ali algo que seja, né, somente passado para os funcionários, então eu tenho uma boa governança atuante. Então, se eu tenho uma gestão de resíduos recicláveis, né, como vocês mencionaram no nosso debate inicial, então, eu já tenho aí um envolvimento, aí a organização já tem um envolvimento aí com o meu aspecto ambiental, e assim por diante. Então, a gente pode ir verificando, né, dentro das organizações, essas pequenas ações que a gente consegue relacionar dentro dos aspectos do ESG, né? Então, a gente consegue ver que ela tem a parte da sustentabilidade, que é, né, o propósito de ser uma empresa sustentável, e para ela ser sustentável, ela vai fazendo aí algumas ações, algumas políticas, que são esses princípios até que ela consiga atingir esses objetivos. Mas como que eu vejo isso, pessoal, dentro, né, traduzido para as organizações? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos simples, que eu vou disponibilizar para vocês também no chat, e também está fixado aí no que a Aline colocou, a professora Aline colocou, né, para nós. Então, a gente tem alguns exemplos, né, de alguns relatórios que são passados aí para nós, que são também disponibilizados aí para que todos possam ter o conhecimento, ler, de exemplos de organizações que fazem algumas ações e aí elas conseguem ser líderes e também ser exemplos aí em práticas de ESG. Então, tem, por exemplo, né, eu trouxe esse exemplo aqui das 10 empresas líderes em práticas, e aí ela traz aí o exemplo aí do Banco do Brasil, né, da Petrobras e também da Ambev. E essas organizações, elas investiram aí ao longo, né, dos últimos anos, se eu não me engano, esse relatório ele vem abordando aí do ano de 2019 até 2024, e ele foi aí publicado no ano passado. E essas organizações investiram em algumas práticas sustentáveis dentro dessas operações e mostraram aí como compromisso com esse meio ambiente e a responsabilidade social, ela está integrada aí nas estratégias dessas grandes empresas. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, ele trouxe aí programas, né, que financiam projetos sustentáveis e algumas políticas internacionais para reduzir esse impacto ambiental. A Petrobras, ela adotou tecnologias mais limpas, né, buscando a transição energética para reduzir suas emissões. A Ambev, né, ela se destacou aí com iniciativas de economia circular, reaproveitando a água, né, rapidamente os resíduos também, incentivando a reciclagem. E essas ações fizeram, né, com que essas empresas, elas também tiveram aí um diferencial competitivo, né. Então, eu vou deixar aqui esse link, né, para vocês verificarem aí também esses relatórios, né. Então, eu trouxe só para vocês
verem, né, como que essas ações estão sendo aí demonstradas aí dentro das organizações. E eu queria fazer uma perguntinha, né, antes de mostrar para vocês um exemplo, né, de como que é um relatório, né, passado. Queria perguntar para vocês, né, se vocês, além dessas que eu citei, né, tirando a Natura também, que é um exemplo, assim, né, digno, né, de muitas ações, se vocês conhecem também algumas organizações que trazem, né, esses debates aí, demonstrado aí dentro, né, das suas propagandas, dos seus produtos, se vocês têm conhecimento aí de algumas organizações, de empresas conhecidas também que fazem essas ações. Ou mesmo, pessoal, de embalagens que dão delimitações de como é feito o descarte do produto, né? Se há uma logística reversa, se há uma empresa competente para fazer a coleta desse material. Não sei se vocês já repararam, mas quando você for tomar café da manhã, preste atenção nos produtos que tem na sua mesa e no que consta as embalagens deles, né, a respeito da sustentabilidade. Então, na caixinha do leite vai ter um informe, na manteiga, no pãozinho. Observem os alimentos quando forem tomar café e contem para a gente na semana que vem se vocês viram indícios ali de como é feito o descarte de material, de como é a produção, né? Alguns até intitulam isso, não é mesmo, Rebeca? Tem alguns que já vêm com essa descrição, e muitos, né, perdem aí essa competitividade por não estar demonstrando, né, como fazem aí esse descarte, ou como que é feito aí a produção, né, então é bem importante também a gente começar a reparar isso no dia a dia. Algum de vocês conseguem lembrar um exemplo agora? Sim, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carolina. Boa noite. Tem um exemplo muito bom sobre isso na empresa em que eu trabalho hoje. A gente é do ramo de botijões, né, de gás, de GLP. Eu vejo uma coisa muito legal na empresa, que eles têm uma ponte muito forte com o social, com a parte de diversidade e inclusão, entre outras frentes que a gente tem aqui na empresa também, mas eu vejo que para o meio ambiente, sustentabilidade como um todo, a parte do ar, né, do ambiental, a empresa, em vez de descartar os botijões que têm defeitos, ou que a gente requalifica esses botijões, né, para mandar de volta para as famílias brasileiras. Eu vejo dessa forma como algo sustentável. Perfeita colocação, Carolina. Muito, muito bom mesmo. Não, e botijão, né? Não, que é incrível. Além da característica física, né? Já ser complicada, grande, o que tem dentro também tem toda, né? Uma questão de segurança a ser pensada. Então, é muito interessante essa medida. Super legal, caiu muito bem esse exemplo. Nossa, obrigada por compartilhar. E eu jamais pensaria nessa questão, viu? Nossa, me veio aqui muitos exemplos, mas essa do botijão. Pois é. Mais alguém, pessoal? A gente pode dar continuidade. Então, pessoal, um debate, né? Então, professora, eu entendi o que é essas práticas, como elas são distribuídas dentro das organizações, mas como que são medidas, então, essas políticas, né? Há relatórios, há, por exemplo, leis, como que funciona dentro das organizações, né? Ou elas simplesmente, né, inserem essas medidas e passam para a sociedade, para os consumidores. Não, pessoal. Na aula passada, a gente teve até uma discussão, se eu não me engano, no finalzinho da aula, né, perguntando algo relacionado, né, se há métricas, né, se existem informações, relatórios, né, para esses cumprimentos. E sim, pessoal, as empresas medem, né, essas ações por diferentes modelos, né. Então, geralmente, elas contam aí, principalmente, né, com o apoio aí de consultorias especializadas, né, que vão ajudar identificar os pontos fortes, né, e já as fraquezas, né, dentro da organização, né, os desafios da sustentabilidade, da diversidade, da ética, entre outros temas. Além disso, né, muitas empresas, elas preparam aí relatórios periódicos, né, chamados de relatórios de sustentabilidade, ou relatórios SD, como são denominados, né, que vão documentar aí diversas ações realizadas,
metas, né, alcançadas e também esses impactos. Então, para garantir também essa qualidade, né, e essa transparência, alguns relatórios seguem alguns padrões internacionais que foi criado lá desde 2004, né, com uma iniciativa global, né, dos relatórios, e também o Conselho de Normas da Sustentabilidade, né, também aderindo sempre aos OBS, né, porque em qualquer política agora, relatório, a gente sempre, né, as organizações sempre vão relacionar aí qualquer ação que ela faz dentro desses critérios com os OBS também, e alguns, né, padrões e índices de ESG adotam algumas auditorias externas, né, para certificar aí que essa qualidade dos relatórios ela esteja aí sendo atingida, né? Então isso é importante aí para dar mais transparência, né, contribuição também aos investidores, ao mercado, e essas práticas também vão ajudando aí as organizações a monitorarem esses avanços, né, para mostrar a responsabilidade para o mercado e também se alinhar aí as expectativas dos consumidores e dos investidores. Por exemplo, na área da saúde, né, onde que eu trabalhei muitos anos na área da saúde, e lá nós tínhamos a certificação ONA, né, que é um processo aí de reconhecimento da qualidade e da segurança de serviços de saúde no Brasil prestados aí para, né, a segurança do paciente. Então, dentro desse certificado, né, por mais assim que tinham ações específicas à segurança e ao cumprimento aí de certificações da saúde, tinha dentro dessas certificações processos de ações de ESG, onde que as empresas, né, principalmente os hospitais, as clínicas, elas precisavam demonstrar aí como que elas faziam ações em prol da sustentabilidade. Só para demonstrar para vocês que isso não é um requisito, né, não é requisito de organizações voltadas para o financeiro, para bancos, né, mas que ela pode abranger em qualquer área, né, desde a área da saúde, área contábil, né, seja um comércio local, seja, né, alguma também prática aí de serviço de empreendedorismo. Então, essas pequenas ações, elas estão inseridas aí em diversos conceitos, em diversos conjuntos, seja organizações menores ou também organizações aí de grande porte. E eu também posso ver, né, pessoal, quando a gente fala aí dessas organizações, falando em modo geral, eu posso pensar também no Brasil, né, no nosso país, nos estados, né, nas nossas cidades, existem alguma regra, né, existem leis com que fazem, né, com que as empresas adotem essas práticas, né, ou que as empresas são obrigadas, né? Não, pessoal, não tem, né, lei, né, alguma lei, assim, né, que fazem com que as empresas tenham essa obrigatoriedade, mas como é um tema muito amplo, como é um tema, né, que já avançou, né, para dentro das nossas casas, nos nossos cotidianos, nós como consumidores também, então, como é um tema que avançou bastante, né, com essas regras, com essas recomendações, há algumas leis ambientais, né? Então, como Políticas Nacional do Meio Ambiente, né, que garantem aí alguns requisitos que fazem parte, né, dessas práticas do ESG. Então, essas práticas também estão ligadas em iniciativas voluntárias, né, de compromissos internacionais, onde que as empresas, né, brasileiras aí vão adotar essas práticas, né, para ter uma melhor competitividade também. E eu trouxe, né, também um exemplo muito interessante, né, voltado aí para a parte financeira, né, dentro da área financeira, a gente tem a Bolsa de Valores, né, que ela atua como um agente fundamental no Brasil, como uma promoção, na verdade, de adoção ESG pelas empresas envolvidas. Então, a Bolsa de Valores, ela criou índices específicos, né, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que vai reunir aí diversas empresas que se destacam em práticas ambientais, sociais e de governança. E para as empresas poderem participarem desses índices, elas precisam seguir critérios rigorosos e passar por avaliações periódicas, né, e comprovação de dados. Então, dessa forma, a Bolsa de Valores também ajuda aí a garantir que essas informações sobre a sustentabilidade sejam aí confiáveis e incentivem as empresas a melhorar as suas práticas para atrair aí investidores
e obter retorno de mercado. Então, não é que as empresas elas são obrigadas, né, a ter essas práticas, mas é que nós, como consumidores, né, por sermos os consumidores mais ativos, né, com a ligação com a sustentabilidade, então a gente já vai, né, dar uma preferência para as organizações que se preocupam com o meio ambiente, com o descarte, que não faz testes em animais. Então, os investidores, eles também têm esse pensamento, então eles vão investir, né, vão aí gerar o lucro para as organizações que pensam aí na sociedade em si, né, que fazem essa igualdade social. Então, as empresas utilizam, né, essas ações, né, de como que nós vimos, né, as empresas, organizações, para que elas possam ter dentro essas ações. E a gente também, pessoal, pode entender que esse assunto não é algo específico de organizações. Algumas universidades também já tem esse assunto bastante discutido, né? Então, a gente vê disciplinas hoje que são obrigatórias, né, voltadas para o tema de sustentabilidade. A gente tem programas também de pós-graduação com disciplinas, com temáticas voltadas, né, para as práticas sustentáveis. Muitas, né, revistas em artigos científicos já pedem, né, que dentro ali dos seus resultados já tem uma contribuição, né, o que o seu resultado, além dele impactar ali a sociedade, o que ele vai trazer de benefício ali em prol da sustentabilidade, principalmente ali das ações, né, dos objetivos sustentáveis. Então, a gente consegue ver como que essas ações, elas estão enraizadas, né, dentro da sociedade. Claro, né, que hoje, de uma forma mais ampla, de uma forma, né, mais falada, né, diante a todas essas crises, né, emergenciais que a gente está vendo, e façam com que esses critérios, eles passem, né, de individuais para coletivos, de organizações para universidades, para que possam atingir aí a sociedade em geral. E façam também com que façam aí parte da nossa rotina. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, eu vou colar aqui. Eu gostaria de ver se vocês conseguem acessar, só um minutinho, para vocês também poderem me acompanhar. Verifiquem se vocês conseguem entrar nesse relatório, ou senão eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Falou que sim, Andressa, ok. Ok, Thaís e Ana, perfeito, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a tela de qualquer forma, e vocês podem também me acompanhando, né? Então, eu trouxe aqui, de uma forma aí visual, um relatório do Banco Itaú, demonstrando aí as ações baseadas, né, nos critérios que a gente veio conversando, né? E por que isso é importante, né? E por que o Itaú ele tem esse destaque aí para esse relatório? Foi um relatório que foi publicado no ano passado, e ele vem de 2023, e aí ele vem contando aí a história da sustentabilidade nos negócios, das ações do Itaú, dentro dos aspectos ambientais, sociais e também de governança. Então, por que isso é importante? Lembra que eu falei para vocês, né, que os investidores e o mercado, eles estão escolhendo aí organizações que não apenas buscam esse lucro, mas também que vêm aí se preocupando aí com o meio ambiente, com a sociedade, também que tem uma boa governança. Então, isso ajuda a criar os negócios mais responsáveis e sustentáveis ao longo do prazo. Então, por exemplo, alguns pontos aqui importantes que a gente consegue ver aqui dentro desse relatório. Vocês estão acompanhando aí também. Então, o Itaú, ele administra aí quase, né, 900 bilhões aí de recursos, e mesmo assim eles passam por avaliações ESG para garantir que esses investimentos, né, estão sendo feitos por empresas responsáveis. Então, eles fazem também um acompanhamento constante, né, conversando aí com as empresas investidas, né, para promover melhorias, participar de assembleias. A empresa, ela também aí vem demonstrando aí como que ela usa, né, os modelos
financeiro, que considera aí os impactos ambientais e sociais. Ela tem também o foco na diversidade, né, especialmente aí na inclusão de mulheres nos conselhos. Então, a empresa, ela vem, esse relatório aí, vem demonstrando aí como o mercado valoriza essas empresas e como o Itaú utiliza, né, desses critérios para que ele tenha aí valores aí no dia a dia, né, e não somente aí ações financeiras. Então, eu vou deixar 5 minutinhos aí para vocês derem uma lida nesse relatório, né? Só para a gente poder interagir um pouquinho. Eu vou deixar aí para que vocês leiam um pouquinho e para que vocês tentem identificar algumas práticas do ESG que talvez eu não tenha comentado aqui durante aqui a fala do relatório. Então, pode ser algo relacionado ao meio ambiente, cuidado com os colaboradores, com a diversidade. Então, eu vou deixar vocês aí lerem uns 2, 3 minutinhos e depois eu chamo vocês aqui para a gente compartilhar, tá bom? Obrigada, Ana. Oi, Sara, você fez uma pergunta, deixa eu ler aqui. Na prática, quando uma empresa não adota as melhorias discutidas no processo de engajamento, isso pode levar à retirada de investimentos? Sim, na prática, a ausência dessas melhorias por parte de uma empresa, ela pode sim levar a essa retirada, principalmente quando essas melhorias forem, por exemplo, discutidas em processos de engajamento com investidores. Então, por exemplo, quando, né, a empresa ela ignora as recomendações, ela não apresenta planos, né, ou metas, e ela não evolui nesses indicadores, os investidores eles podem entender que há riscos, né, tanto por parte de reputação, operacionais e até por meio de regulatórios, né, o que vai comprometer aí o valor do investimento ao longo prazo. Então, sim, né, eles podem retirar esses investimentos se caso a organização não se comprometer aí com essas mudanças, tá, Tara? Pessoal, vou dar mais 2 minutinhos para a leitura e a gente já volta, tá? Tara, deu para entender? Oi, boa noite. Deu sim, professora.
E aí, pessoal, vamos voltar aqui. Conseguiram ler o relatório? Conseguiram aí ver algo que eu não comentei? Alguns de vocês querem aí comentar algo, né, que viu aí de interessante ou que faltou? Podem escrever aqui no chat, ou se quiserem ligar o microfone também para falar. Vocês conseguiram terminar a leitura? A Ana deu um comentário, né? Muito legal ver outros exemplos, né, no relatório. Sim, ok. Às vezes, né, pessoal, quando a gente fala, né, dessas ações, a gente às vezes não consegue medir isso dentro das organizações. Por isso que esses relatórios, eles vêm aí de forma para que nos mostre, né, como que as ações dentro das organizações estão sendo feitas, né, para que atinja esses critérios, né, e que as organizações, elas sejam aí voltadas para o sustentável, né. Então, eu deixei esse relatório também, né, a parte para vocês verem. Se vocês também pesquisarem, né, relatórios SD de organizações, vocês vão ver como que diversas organizações, elas trazem esses aspectos, né, em ações aí que às vezes elas não é revelada assim tanto, né, para a sociedade. A Bianca deixou um comentário aí, né, sobre a propaganda enganosa, que mostra aí a preocupação social, né. A gente viu aquele exemplo, né, se eu não me engano, da montadora, né, dos carros, fazendo aí, né, uma propaganda totalmente sustentável, né. E aí, quando a gente foi ver aí os a demonstração, né, na realidade aí era totalmente diferente. Então o Itaú, ela já traz essa preocupação, né, com o aspecto social também. Então tem a parte também, né, da diversidade. Não sei se vocês também viram, né, sobre os investimentos, né, da educação, né, divulgando aí os estudos, né, para ajudar esses investidores a entender esses riscos, né, e as oportunidades relacionadas também ao clima. Então, o Itaú, ele pensou aí, né, como que ele abrange aí diversos aspectos, né, tanto no social, no ambiental, principalmente aí também na parte aí da governança. Então, é só um exemplo aí que eu trouxe para vocês verem de forma prática, né, como que as organizações, elas fazem isso no dia a dia, mostrando aí esses relatórios para vocês. Deixa eu voltar aqui para compartilhar. E, pessoal, como, né, de costume, para a gente deixar esse conteúdo aí bem organizado aí na nossa mente, eu trouxe aqui, para a gente finalizar esses conceitos de hoje, né, eu trouxe aqui algumas perguntinhas que para vocês aí me ajudarem a identificar esses pilares juntos, né? Então, eu vou pedir para que vocês observem os cenários, eu vou lendo aqui junto com vocês, e vocês vão ir remetendo para mim, igual sigla, né, do ESG, cada exemplo se refere, né? Então, seja o ambiental, o social, a governança, então vocês podem falar aí pelo chat, né, ou podem falar aí pelo microfone também. O importante é que vocês aí me respondem, que vocês participam também, para a gente aí tirar todas as dúvidas, né, dessa sigla. Então, quando eu falo sobre a empresa investe, né, em painéis solares para reduzir o consumo de energia elétrica. O pessoal já está respondendo aqui, o E, o ambiental, o E, o Felipe também respondeu o E, unânime, né, pessoal? Então, é isso mesmo, né? Envolve as práticas voltadas aí à parte da sustentabilidade ambiental, né? Então, eu tenho a redução do impacto ambiental, tenho do uso aí das fontes de energia renovável, né? Muito bem. Agora, quando eu falo sobre um supermercado passa a contratar pessoas com mais de 60 anos como parte de um programa de inclusão. Estou vendo aqui as respostas. Raquel S., social,
Isso mesmo, pessoal, envolve uma ação aí relacionada, né, à diversidade, à inclusão, à valorização de pessoas, né? Muito bem. Vamos para a próxima, né? Uma empresa disponibiliza relatórios transparentes com metas e resultados de impacto ambiental. Vamos ver as respostas de vocês. Bianca, Sara, Francine. Perfeito, pessoal, isso mesmo, né? É o G da governança, né? Que vai relacionar aí a transparência, a prestação de contas, a éticas, né? E a boa gestão dentro das empresas. Vamos para o próximo. Uma marca de cosméticos lança embalagens biodegradáveis e faz logísticas reversas. A Érica, a Ana, a Sara, a Bianca, a Kel também respondeu. A gente também tem respostas unânimes, né? Que é o nosso eixo ambiental, ações voltadas aí para a sustentabilidade, redução de impactos, né? Materiais aí que minimizem, né, o desperdício. Perfeito, pessoal. O penúltimo, né? Uma rede de restaurantes compra apenas de pequenos produtores locais. Esse também. Social, a Thaís também. A Carla. Perfeito, pessoal. Então, vai envolver aí, né, práticas relacionadas ao impacto social, ao apoio, né, à economia local, ao fortalecimento da comunidade. Perfeito, pessoal. E, por último, a empresa implementa um canal anônimo para denúncias de assédio e corrupção. Bianca, Érica, a Francine, a Bruna também. Mais uma vez, unânime, né, pessoal? Então, envolve a governança, tá certinho, né? Envolve práticas aí de ética, de transparência, né? De direitos aí aos colaboradores e mecanismo. Muito bem, pessoal, acertaram todas. Acho que foi muito fácil, coloquei perguntinhas muito fáceis para vocês. Parabéns. Gostei da interação de vocês sobre esses conceitos. E a gente é bom para a gente ver também, né, como que esses exemplos aí surgem dentro das organizações. Professora Aline, nós chegamos ao final desses conceitos. Você quer acrescentar alguma coisa? Algo aí para passar para esses meninos? Eu adorei a aula, professora Rebeca. Achei que foi possível entender um pouquinho mais sobre ESG, né? Vamos aproveitar enquanto ainda estamos nas disciplinas que são leves, antes de chegarmos em finanças, brincadeira. Foi muito bacana. E eu espero que o pessoal volte com energia para a próxima aula, porque a gente ainda tem mais uma aula desse tema, né? E a gente vai preparar algo legal também. Finanças agora não, né? A Bruna perguntou se a gente pode recomendar algum livro. Sim! O que você recomenda, Rebeca? Tem, na verdade, Bruna, eu vou recomendar para você alguns artigos. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui um artigo que fala sobre essa parte da sustentabilidade voltada aí para dentro das organizações. Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui, senão eu procuro e mando para vocês pelo e-mail. Isso, eu vou mandar um livro aqui no chat também. E eu recomendo aquele artigo que a gente trouxe também para a aula passada, o Metaverso do ESG, que ele traz uma proposta bem legal de mostrar como o ESG não é um tema novo, né? E sim tem sido revestido nos últimos anos, acrescentado ali algumas dimensões, enfim. Que é aquele artigo que eu mandei no começo da aula para vocês, eu recupero. Começa às 7, tô terminando de aula. Meu Deus. Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Alexandre? Conseguiram entender os conceitos? Eu cheguei atrasado. Tudo bem, então. Não, Bom, a aula hoje foi bem tranquila. Foi tranquila? Perfeito, então. Bacana.
Bom, pessoal, então a gente se encontra na semana que vem, perfeito? Combinado, então. Muito obrigado pela presença de todos e um super abraço. Até na semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Abraços, pessoal. Professora Rebeca, antes da gente finalizar, encerrar a gravação. Ok. Obrigada. Perfeito.